Bom, já chegamos aí a uma audiência desejável, vamos mergulhar agora no conhecimento. Nós estamos mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios. Irmãos, quando eu comecei realmente esse estudo do livro de Provérbios, eu já comecei ele pela segunda vez. Comecei antes, depois parei e comecei de novo. E tenho me surpreendido com a inspiração do Espírito. Agora, uma coisa é bem certa. Se você não tiver entendimento de algumas outras doutrinas que são fundamentais, você vai perder muito do livro de Provérbios. E uma dessas doutrinas é a justiça de Deus. Então é importante que para que você tenha um entendimento claro do livro de Provérbios, você esteja persuadido da redenção que há em Cristo Jesus. Sem entendimento claro da redenção, sem entendimento da doutrina chamada justiça de Deus, sem entendimento da fé e sem entendimento das realidades da nova criação, você vai passar por cima de muitas pérolas preciosas que trazem o livro de Provérbios para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Então, se você ainda não ouviu sobre isso, sobre justiça de Deus, se você ainda não sabe o que te tornou um ser humano justo, se você ainda acha que você é um pecador, pois bem, eu vou te dar uma dica imprescindível. Você vai depois entrar no nosso canal do YouTube, isso mesmo, Portal Marcelo Carvalho. Lá tem mais de 300 vídeos só sobre a palavra de Deus. E aí você vai procurar uma série chamada Justificados pela Fé. E vai mergulhar nessa série, entendendo a obra redentiva de Cristo que nos levou ao patamar de justos, ou de justificados por Cristo. Apenas com essa compreensão você vai poder trazer todo esse conteúdo para o seu coração de uma maneira que vai potencializar a sua vida, o seu crescimento, o desempenho, né, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu ministério. Enfim, você vai de fato viver uma vida digna de ser chamado e apontado. Eis ali um filho de Deus autêntico, né? E o próprio Deus se orgulhará de você, porque olhará para você e dirá o que disse para Jesus: eita, olha ali meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando você entende isso, o amor de Deus por você, quando você entende o quanto Deus te amou, passando por cima de todos os seus pecados para te tirar de uma condição de pecador e te colocar numa condição de justiça, Deus demonstrava nisso total amor por nós. Ele continua nos amando com a mesma intensidade e Ele é o maior interessado no meu progresso e no meu futuro. Então, se você ainda não tem entendimento claro sobre justiça de Deus, depois corre para lá, entra no Portal Marcelo Carvalho no YouTube, procura a série Justificados pela Fé, faz uma maratona e entenda, e depois volta para cá e pega o livro de Provérbios junto comigo e a gente vai crescendo aqui, tá bom? Nós estamos lendo hoje, vamos mergulhar no capítulo 16, versos de número 16 a 20. E eu queria ler para você esses versos para que a gente possa começar no nosso estudo agora. Diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito à queda. 19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com soberbos. Verdade, viu? 20. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é plenamente feliz. Bom, foram 5 versículos de hoje, nós vamos mergulhar nesse conhecimento, nesse entendimento, mas antes nós vamos para uma pequena reflexão. Comecei essa live fazendo a seguinte pergunta: na sua opinião, qual é o maior concorrente de Deus no coração dos homens? Responde essa para mim. Na sua opinião, qual é o maior concorrente de Deus no coração humano? Quem de fato compete com Jesus ou com o senhorio no coração humano? Me responde aí. E se você porventura tiver dificuldade de encontrar essa resposta, olhe para dentro de si mesmo. Olhe para dentro do seu próprio coração e veja o que mais dentro de você compete com Deus. Bom, algumas pessoas já começaram a responder. A Janaíne Queiroz diz que é o dinheiro, a Claudinha Freud, dinheiro. Também a G Cakes diz dinheiro.
A Débora Cunha diz dinheiro, a Simone Maria dinheiro, Michele Sabino diz dinheiro, Indiária diz depende de quê? Me conta. Aline Santiago diz money. Michele Sabino diz o amor ao dinheiro. Kênia Rosa diz que é nós mesmos. Rafael Souza, ele diz que são as vontades humanas da carne. A Evelyn diz que é a nossa vontade própria. A Felícia Menta concorda com a maioria e diz que também é dinheiro. Ju Nóbrega diz que é a falta de humildade. A tia Angela Cury diz falta de sabedoria. Isso leva a isso também. Bom, vamos lá. Lucas Souza, dinheiro. Dinheiro. Deixa eu citar algumas coisas para elucidar um pouco mais dentro do seu limiar mental. Veja, Jesus certa vez disse o seguinte, que algumas pessoas, ao receberem a palavra, elas se comportam como uma semente, ou na verdade não elas, mas a palavra é como uma semente que é lançada em um terreno que existem espinhos e ervas daninhas. Bom, algumas pessoas, o coração dessas pessoas, se comportam como um terreno que tem espinhos e ervas daninhas, coisas que não nasceram ali, que não lhes são próprias, que não são nativas, mas que estão ali inseridos naquele solo, naquele terreno e, na paráfrase de Jesus, naquele coração, né? Então ele diz que algumas pessoas são assim. E essa palavra caindo nesses corações, tal qual uma semente cai em terrenos espinhosos e com ervas daninhas, elas até nascem e elas crescem, mas junto com a palavra crescem também as tais ervas daninhas e concorrendo acabam sufocando a palavra e tornam a palavra infrutífera. Eu vou repetir. Jesus disse que algumas pessoas são como, ou se comportam, são como terrenos, né? Ao receber a palavra, elas se comportam como um terreno que tem espinhos e ervas daninhas. A semente cai nesses terrenos onde tem espinhos e erva daninha, e na paráfrase de Jesus ele está falando do coração humano. Ele diz que essa semente caindo brota e cresce, porém junto com essa palavra que cresce também as ervas daninhas. E estas ervas daninhas sufocam essa palavra e tornam ela infrutífera. Quem aqui se lembra a que Jesus se referia quando ele falou sobre espinhos e ervas daninhas? Bom, para quem gosta de pesquisar rapidamente aí, vou te dar a dica, isso está escrito lá em Marcos, capítulo de número 4, verso de número 18. Marcos, capítulo 4, verso 18, Jesus deu essa dica importante para que nós tenhamos um discernimento acerca da concorrência com Deus no coração humano. Então veja, Jesus disse que junto com a palavra no coração de alguns homens crescem espinhos e ervas daninhas. A que Jesus se referia quando ele citou espinhos e ervas daninhas? Quem pode me dizer? Me responde, por favor. Alguém pode me responder isso aí? O que são espinhos e ervas daninhas dentro da palavra de Jesus? Em Marcos capítulo 4, verso 18. A velhinha diz que é o pecado. Não é não? A Janaíne Queiroz já achou a resposta. Exatamente. Ele fala sobre fascinação das riquezas, cuidados desse mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. É isso aí, Janaíne, você está corretíssima. É isso que Jesus faz, que sufoca a palavra. Preocupações desse mundo, fascinação das riquezas e demais ambições sufocam a palavra de Deus, tornando ela infrutífera. Infrutífera. Veja, Jesus também deu outra dica importante lá em Mateus capítulo 6, verso de número 24. Mateus capítulo 6, versos de número
24, quando ele disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Veja, lá em Marcos capítulo 4, verso 18, ele diz que as riquezas, as ambições deste mundo concorrem com a palavra. São concorrentes da palavra dentro do coração humano. As riquezas e as ambições deste mundo são concorrentes da palavra dentro do coração humano. Isso Jesus falou em Marcos capítulo 4, verso 18. Agora, em Mateus capítulo 6 e verso 24, Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém consegue servir. Ele não está dizendo não sirva, ele diz você não consegue, você não vai conseguir servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não existe outra coisa na Bíblia que Jesus tenha se referido como Senhor, a não ser a Deus e ao dinheiro. Nem ao diabo Jesus atribuiu qualquer senhorio que seja. Jesus nunca atribuiu senhorio nem ao diabo. Nem ao diabo. As únicas coisas que Jesus atribuiu, ou se é que eu posso chamar de coisa, né, obviamente, os únicos que Jesus atribuiu senhorio foi a Deus e ao dinheiro. Só existem dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Veja, durante toda a nossa jornada terrena, nós buscamos acrescentar coisas ou algo à nossa vida na expectativa de saciar nossa necessidade de propósito. Para aqui um pouco. Volta aqui um pouco. 3 ou 4 lives atrás, eu falava sobre a nossa trajetória, que a vida cristã é como uma jornada com destino pré-definido. Nós nascemos em Deus e vamos voltar para Deus. Porém, entre o nascer e o voltar para Deus, nós devemos ter um crescimento, um acréscimo, um aumento. Fomos colocados no mundo, fomos colocados na terra para crescermos e nos desenvolver. O escritor de Provérbios, ele compara isso à jornada do sol, entre o nascer do sol e o meio-dia. Ele diz: a vereda do justo, ou o caminho, o ciclo de vida da humanidade, ela é como o nascer do sol ao meio-dia. Ele nasce e vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O que significa ser dia perfeito para nós? É nos tornarmos exatamente aquilo que nós nascemos para ser, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Então veja, nós nascemos para ser imagem e semelhança de Deus, e essa jornada terrena deveria nos levar ao ápice daquilo que nós fomos criados, ou nosso propósito original. Agora, nesse meio do caminho, nós deveríamos acrescentar algo em nós que nos levasse ao ápice. Preste atenção de novo aqui que eu vou dizer. Nós nascemos em Deus para sermos iguais a Deus. E chegaríamos no final da nossa carreira iguais a Deus. Nascer do sol, sol do meio-dia. No meio do caminho eu preciso crescer para me tornar isso. O que é que eu acrescento para a minha vida para chegar nesse final, no ápice? Quem pode me responder? O que é que eu preciso trazer para a minha vida para que eu possa me tornar exatamente aquilo que eu nasci para ser e fazer? Quem conseguiu pegar essa revelação aí, me responde, por favor. Quem consegue? Me mostra aí. O que é que eu preciso acrescentar para que eu chegue lá no ápice na minha vida? Fala aí para mim, por favor. Comunhão. Imagem de filho. A imagem de filho é aquilo que está lá. Sabedoria. Sabedoria. Falou mesquita. Exatamente. Na verdade, nem é sabedoria. É conhecimento. Conhecimento. Veja.
Eu fui criado em Deus. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Eu fui criado em Deus e eu preciso me tornar igual a Deus. E tudo que eu preciso receber é conhecimento durante toda a minha jornada. Veja, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Eu nasço em Deus e vou brilhando, 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 brilhando até me tornar igual a Deus. E o que eu preciso acrescentar nesse caminho? Conhecimento por meio da palavra de Deus. Eu recebo a palavra e eu vou moldando a minha mente àquilo que eu já sou por dentro. Vale lembrar que nessa metáfora usada pelo escritor de Provérbios, ele diz que o sol nasce e vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Mas se você parar para pensar, o sol é perfeito desde que ele nasce. Mas para nossa percepção, não. Mas ele é perfeito. Mas para nossa percepção, não. Então veja, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Perfeitos. Mas experimentalmente, não. Mas na nossa percepção, não. Precisamos ir crescendo, 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 até chegarmos exatamente naquilo que nós nascemos para ser e fazer. Então preste atenção, porque Gênesis aponta para isso. A Bíblia diz em Gênesis 1:26 o seguinte, ele diz: façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio. Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Verso 27 diz: então criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e Deus o abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, eu te libero, cresce, avança nessa jornada para se tornar o que você foi criado para ser. Depois Deus o colocou em um corpo, o colocou num jardim que já existia comida suficiente, pedras preciosas, ouro, toda sorte de riqueza, o colocou dentro do Éden e lhe deu uma ordem. E qual foi a ordem que Deus deu ao homem? Coma livremente de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, Deus não deu a ordem, acumule riqueza que estão guardadas no jardim. Não, ele disse, coma de todas as árvores. E quais eram as árvores que estavam no jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal, porém essa Deus falou, dessa você não come. Mas existiam mais dois tipos de árvores lá. Árvores frutíferas e boas para alimento. E segundo, árvore da vida, que simboliza a palavra de Deus. Então, as únicas instruções que Deus deu para Adão de imediato foi: cuide da sua alimentação física e cuide da sua alimentação espiritual. Se alimente fisicamente, cuide do seu corpo e absorva a palavra todos os dias da sua vida. Ponto final. Então veja, durante toda a trajetória, essa era. E o resto que estava lá era recurso para cumprir o propósito. Recurso para cumprir propósito. Então veja, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela é como a luz da aurora. Você vai brilhando, 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 até que você chegue ao ápice daquilo que foi criado para ser. A gente vê isso claramente na vida de Jesus. Jesus nasceu em Deus. Deus o gerou no ventre de Maria, ainda que ele fosse um espírito pré-existente. Mas ele foi colocado nessa jornada terrena como uma criança, como um bebê. Ele foi gerado por Deus e colocado no mundo. E aí a Bíblia diz que Jesus crescia, o menino crescia, o menino se desenvolvia, o menino ia crescendo. E ele foi crescendo, 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 crescendo. E nem a morte pôde paralisá-lo. Porque a morte, de fato, foi a passagem para ele chegar no ápice. E ele voltou para Deus, sendo igual a Deus. Está lá sentado à direita de Deus. Então veja, você vê essa vereda do justo claramente na vida de Jesus. Só que essa vereda do justo na vida de Jesus deveria ter sido na vida de Adão, deveria ter sido na minha vida, deveria ter sido na vida de todos nós. Só que Adão se perdeu pelo caminho. E aí Jesus vem e abre um novo e vivo caminho. Nós somos achados perdidos no meio do caminho.
e colocados de volta no caminho, que inclusive era o primeiro nome dado aos cristãos, à igreja. O nome da igreja era O Caminho. Então nós éramos colocados de volta no caminho, para chegarmos aonde Jesus já chegou. Onde Jesus já chegou. Então a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando. O que é que nós precisamos acrescentar durante essa jornada? Conhecimento. Apenas conhecimento. Cuidar da alimentação do corpo, cuidar da alimentação do espírito. E apenas isso. Mas Adão foi lá e buscou um conhecimento de fora, proibido. Qual era o conhecimento? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós substituímos o conhecimento da palavra pelo conhecimento secular, nós estamos comendo do fruto proibido. Nós estamos trazendo um vírus para a nossa mente. A gente está trazendo para a nossa mente algo contrário à palavra de Deus. Aleluia. Então veja, na busca, quando nós somos colocados no mundo, nessa trajetória, nós temos uma busca pelo propósito. Eu tenho algo dentro de mim que anseia por alguma coisa, mas sou eu que determino o que eu vou acumular durante a minha jornada. Sou eu que escolho o que eu acumulo. Ou eu acumulo verdades por meio da palavra, ou eu busco acumular bens e riqueza. É uma escolha. É isso. Nessa busca, nós que decidimos o que acumulamos. Ou dinheiro, ou conhecimento. É uma decisão. Eu vou viver para acumular dinheiro. Eu vou viver para acumular conhecimento. É uma decisão. Você está no caminho em busca de quê? É isso que Jesus está dizendo. O que é que concorre com o conhecimento de Deus em seu coração? Aleluia. Pega isso, por favor. É uma decisão pessoal. A tua vida é em busca de quê? Você vive em busca de quê? De conhecimento ou de riqueza? Aleluia. Veja, esta escolha, até mesmo que seja uma escolha inconsciente, é que distingue ser e ter. A gente fala muito que o importante não é ter, o importante é ser. Mas o que é que distingue o ser do ter? O que é que distingue você, o ser, do ter? São as escolhas que fazemos durante a nossa jornada. O que me distingue de ser e ter é a minha escolha, é o que eu decido acumular no caminho. Veja que de forma nenhuma eu estou isolando a riqueza. Muito pelo contrário, ela já estava no Éden, mas Deus não deu a orientação para ele acumular riqueza, deu para ele acumular conhecimento. Né? Então uma decisão muda tudo. Durante a nossa jornada, o que nós acumulamos. Ser alguém é resultado direto de adquirir conhecimento. Ser alguém é o resultado direto de você adquirir conhecimento. Ter alguma coisa é resultado direto de você adquirir bens e riqueza. Porém, o ser alguém, que é resultado de adquirir conhecimento, leva você ao entendimento de que você já tem todas as coisas. Porque você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se tornar alguém por meio do conhecimento da palavra leva a seu entendimento que você já tem todas as coisas. Mas quando você vive a vida para ter, o ter não faz de você alguém. O ter nunca vai fazer o ser, mas o ser sempre vai fazer o ter. Adão era e por isso tinha. Ele deixou de ser e perdeu tudo. É aí que entra a grande questão. Descobrir quem você é resulta na maior descoberta da vida, ou seja, filho de Deus e herdeiro de tudo. Conquistar bens e riquezas jamais resultará na descoberta de quem você é.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, o maior concorrente de Deus no coração do homem, quem é? A riqueza. Agora veja. Talvez você diga, não, pastor, mas eu nunca busquei riqueza. É porque a riqueza também, como ela é uma manipulação do diabo, vamos botar dessa maneira, não fica tão óbvio, né? A gente diz, não, eu não estou interessado em ter, não. Eu só queria mesmo, na verdade, ter por exemplo, uma segurança para minha família. Eu só queria ter um plano de saúde. É só uma segurança. Isso não é querer ter. É deixar de confiar no ser. Né? A gente maqueia isso dentro de nós para a gente não evidenciar tanto. Mas tem que ser algo sincero do seu coração. Nessa jornada terrena, o que é mais importante para mim? É ser alguém ou ter alguma coisa? O ser alguém é resultado de adquirir conhecimento. O ter alguma coisa é resultado de adquirir riquezas ou de acumular riquezas. Agora, o ser alguém vai levar você a ter toda a riqueza, mas o ter alguma coisa nunca levará você a ser alguém. Nunca levará você a ser alguém. Nunca levará você a ser alguém. Provérbios capítulo 16, verso 16, ele nos inspira dizendo o seguinte. Provérbios capítulo 16, verso 16. É melhor você adquirir sabedoria do que ouro, e é melhor obter discernimento do que prata. Tá certo ou tá errado essa colocação? Agora, com esse entendimento, com a revelação que chegou no seu coração, eu te pergunto, é melhor você ter conhecimento ou ter dinheiro? Me conta aí. Hein? O escritor de Provérbios está dizendo isso aqui. É melhor adquirir conhecimento do que o ouro e é melhor obter discernimento do que a prata. É claro. Faz muito mais sentido agora. Veja, a jornada do justo é uma jornada de conhecimentos. Quanto mais eu conheço, mais eu me torno a cara daquele que me criou. Quanto mais eu conheço sobre as escrituras, eu vou sendo conformado à imagem de Deus. Quanto mais eu absorvo conhecimento, mais esse conhecimento transforma a minha imagem na imagem daquele que me criou. Porque para isso eu fui criado. Para isso eu fui gerado. Para isso, de fato, é que eu existo. Para manifestar quem Deus é. Essa é a grande verdade. Então, porque através da sabedoria você descobrirá que é herdeiro do ouro e da prata. Veja, correr atrás de ouro e prata você já tem, só não sabe que tem. Mas se você buscar o conhecimento, você vai saber quem você é e vai descobrir que já tem. Essa é que é a grande questão. Dá uma olhada de novo lá em Gênesis. Dá uma pesquisada nisso, dá uma estudada nisso de novo lá em Gênesis. E você vai ver que Deus já tinha botado ouro e prata dentro lá do Éden para Adão. Já estava lá, mas ele não deu nenhuma instrução de como Adão tomar posse disso, porque já estava disponível. A questão era quem ele era. Não era o que ele tinha, era o que ele era e não o que ele tinha. Versículo 17 então diz: e aí o caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. Então, originalmente, Deus nos criou apenas para adquirir conhecimento. Tudo mais, nós já tínhamos. Deus já deixou tudo pronto. Tudo que a gente precisava era moldar o nosso caráter e a nossa mente, se conformar à imagem de Deus. Apenas isso. Então, ele reitera dizendo que o caminho dos justos, ou a jornada terrena daqueles que são justos, nos afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. Se Adão não tivesse inventado de ouvir o diabo, estava seguro. Mas a gente fica correndo atrás do que não deve, buscando o que não precisa. Tudo o que nós precisamos está em Deus e está na sua palavra. Verso de número 18 diz assim: o orgulho precede então a destruição e a arrogância precede a queda. Se Adão tivesse ouvido a Deus, buscado conhecimento, tinha ficado seguro. Mas o que é que ele fez? Orgulho tomou seu coração. Pelo orgulho, ele foi levado
à ruína. Seu coração foi dominado pela soberba que o levou à queda. Veja, a soberba da vida, concupiscência dos olhos e soberba da vida é que nos tira, nos rouba do caminho do sucesso. É que nos tira da vereda dos justos. Aleluia. Verso 19 ele diz: então, por esse entender, é melhor você viver humildemente com os humildes do que repartir despojos com os orgulhosos. Veja, Satanás já tinha se orgulhado e já tinha caído. Aí levou o homem ao orgulho a cair também. E juntos fundaram o império das trevas. Mas se ele se mantesse humilde, recebendo o conhecimento da palavra, tenha se mantido seguro. Então, é melhor viver humildemente com os humildes do que dividir despojos com os orgulhosos. É o que ele diz no versículo 19. Ou seja, é melhor você viver humildemente do que ostentar orgulhos, porque isso vai te derrubar em algum momento. Provérbios 16, 20, ele diz: então quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. Veja que interessante. Quem ouve a instrução prospera. Quem corre atrás da prosperidade sem instrução definha. Porque prosperidade está muito além de que acumular bens e riqueza. Muito além. Prosperidade é ter uma vida tranquila, de paz, na presença do nosso Deus, cumprindo fielmente o propósito, ou seja, sendo a manifestação prática de quem Deus é. Para isso fomos criados, e é nisso que nós devemos viver, perseguindo todos os dias. Todos os dias. Não permita que o ter algo roube quem você é. Roube a oportunidade de ser alguém. Vou dizer de novo. Não permita, durante a sua jornada terrena, que ter alguma coisa te roube a oportunidade de ser alguém de verdade. Nunca permita, na sua jornada terrena, que o ter alguma coisa possa roubar de você o ser alguém. Beijo no seu coração. Um final de semana extraordinário, de muitas conquistas para você. Beijo no seu coração e a gente se vê na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Beijo no seu coração e até lá.